Voltamos ao vivo com a nossa quarta palestra do nosso quinto dia, na verdade, a última palestra do nosso último dia do Congresso Florestas Online, que começou na segunda-feira passada. Foram 19 palestras durante toda a semana e essa palestra de agora é muito especial. Muito obrigado a você que está aí de todo o Brasil, de toda a América Latina, nos assistindo aqui nesse congresso. E eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles você não estaria agora assistindo gratuitamente aí no conforto da sua casa, do seu lar, no seu notebook, no seu celular. E agradecer a Komatsu Forest, Máquina Solo e Sotrec Florestal pela parceria de sempre e mais duas empresas que foram lançadas aqui no nosso evento. A primeira empresa que é patrocinadora e foi lançada é o Calog, a Dinago sempre com a gente, a Canopy, nossa parceira no evento Expedição Silvicultura, e foi lançada também aqui no nosso evento a Eucatex Bioenergia. Muito obrigado a todos vocês por essa parceria. E o diretor, nosso último palestrante, já está na linha, então coloca ele aqui do meu lado direito para a gente já apresentar o meu amigo Eric. Bom dia, Eric. Tá tudo bem com você, meu amigo? Tá sem áudio, abre o seu áudio. Bom dia, Paulo. A gente sai da pandemia, continua fazendo palestra e esquece de ligar o áudio. Acho Não, que isso pensa. faz parte. Mas bom dia e muito obrigado pela oportunidade. O Eric é um grande parceiro. O Eric está hoje um consultor, depois ele vai falar da Colingo, e ele foi um grande parceiro, ele foi chefe-geral da Embrapa Florestas, sempre parceiro. A Embrapa Florestas sempre foi parceira, desde o primeiro Florestas Online, lá em 2016. A Embrapa Florestas sempre trazendo palestrantes. Esse ano, como o assunto era diferente, o pessoal da Embrapa Florestas está todo mundo concentrado no nosso evento Expedição Silvicultura, mas eu fiz questão de convidar o Eric, porque a palestra que ele vai fazer agora é muito importante, muito legal. E, Eric, você está falando de que cidade? Recentemente você estava viajando pelo mundo. Não, eu estou em Curitiba, Paulo. Você estava onde mesmo agora? Você estava de férias? Onde você estava? Não, semana passada eu estava na Ilha da Páscoa. Olha E só, no que começo do delícia. ano eu fui passear na Noruega. Essas são as É... vantagens de ser aposentado. Então vamos lá, Eric. Eu vou pedir para o nosso diretor, então, baixar você aqui e abrir a câmera no geral aqui, no nosso cenário virtual, aqui na 2KP, a 2K Produções, aqui onde estamos realizando o nosso evento em Belo Horizonte. Está tudo prontinho aqui, desenvolvimento florestal a partir da biomassa, o Eric Scheitzer. Eric, o tempo é seu e a palestra é sua. É com você. Obrigado, Paulo. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: eu vou falar depois de 18 feras. E todas as palestras foram muito bacanas. Eu fiquei muito bem impressionado com a palestra do Saulo, com a palestra do Marcelo Schmidt, do professor Brito, e agora, que foram umas que eu assisti, as de hoje. Muito legal. E eu pensei de que perspectiva eu vou dar, uma vez que eu não estou realmente trabalhando na produção de silvicultural. Minha história é de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu vou falar um pouquinho disso. Mas antes de eu entrar nisso, vou fazer uma certa propaganda de mim mesmo. Eu me aposentei da Embrapa depois de 35 anos. E agora o que eu estou fazendo são pequenas consultorias. E são pequenas porque eu não tenho razão para me dedicar por muito tempo contínuo num trabalho. E há pouco mais de um ano, eu entrei de sócio do Coligo. Talvez essa tenha sido a melhor experiência que eu tive de pós minha aposentadoria. Nós somos 10 pessoas, jovens há mais tempo, com 400 anos de experiência na área florestal, e a gente está tentando jogar para frente, gerar inovação e apoiar pessoas para crescer. Se vocês tiverem interesse para conhecer o Coligo, eu acho que vale a pena entrar nesse endereço que eu coloquei ali anteriormente,
na Filhos Ventura, mas é só procurar Coligo Clube de Investimentos e está lá quem nós somos, como nós queremos trabalhar. E um resumo dessa história é o seguinte: a gente quer fomentar novos negócios, novas ideias, para que as pessoas fiquem bem de vida e que a gente fique bem de vida junto. Feita a propaganda, eu vou falar de energia. E como a gente fala de energia, cada vez que eu ouço energia de forma genérica, eu ouço gente misturando que é energia básica, produção básica e eletricidade. E a gente sempre tem uma certa confusão. E a gente fica impressionado quando falam, diz, não, o uso de energia é totalmente sustentável. Não, o uso de energia não é sustentável. Madeira é importante, madeira não é importante. Então, madeira tem sua importância em certas condições e não é importante, por exemplo, hoje em energia elétrica. Talvez ela só seja importante em energia elétrica no que tange ao uso do licor pelas fábricas de celulose e papel. Daí vou falar um pouquinho de oportunidade e vou falar também de parasitas. Tem alguns parasitas na produção de energia que são muito sérios para nós. E os dois principais são água e transporte. Então a gente vai entrar nessa seara. E se eu vou falar de desenvolvimento, eu queria falar um pouco de produção e de consumidores, e de como a gente pode plantar florestas ou conseguir energia de florestas nesse contexto que a gente está de mudanças climáticas. Sinceramente, para todos, de minha parte, eu vejo a floresta como a grande oportunidade de nós termos um desenvolvimento mais sustentável, mais descarbonizado. Então, vamos lá. Eu coloco aqui, pus esse gráfico aqui, isso é do Balanço Energético Nacional da EP, mas eu só pus esse porque se a gente voltar a 1940 e a gente olhar lenha, carvão vegetal e tudo mais, a gente era importante para cá. Nós tínhamos uma fatia do mercado de energia enorme. E ao longo do tempo nós fomos diminuindo essa fatia, não que tenha diminuído a produção, mas outras fontes ocuparam o espaço de lenha e carvão vegetal. Então, continuamos crescendo com a produção, continuamos crescendo, mas o grande ganhador de todo esse período é o petróleo. Petróleo entrou, petróleo cresceu. Segundo grande ganhador são os produtos de cana. Também a cana tanto gera etanol, quanto tem um papel muito importante em cogeração. Agora vamos voltar a isso, vamos falar de energia em termos de gerais, de produção primária. E o que a gente vê é o seguinte: hoje, agora 2024, petróleo é é o grande protagonista e as outras formas de geração de energia, embora tenham crescido em relação ao petróleo, ainda tem um caminho para ir para frente. Então, eu acho que nós da floresta, nós da agricultura, com biodigestão, com biodigestores e tais, nós temos que pensar muito em formas que nós mordemos essa fatia, esse market share dos derivados de petróleo. Seja isso com transporte, no transporte, seja isso na geração de eletricidade ou na contribuição para que carros andem com energia primária gerada por floresta, por bioenergia, por biometano e outras. Então, essa é a nossa situação agora quando nós falamos do total de energia.
Esse daqui é um gráfico da EP também, esse relatório é muito bacana, vocês já devem ter visto várias vezes, que mostra quem é quem na história. E quanto de energia a gente gera com floresta. Então, nós estamos gerando aqui com carvão e lenha aproximadamente 27,4 vezes 10 a sexta toneladas equivalentes de petróleo. Quer dizer, lenha e carvão no mundo são mais ou menos um quarto, ou no mundo não, no Brasil, é mais ou menos um quarto do consumo de petróleo. E nós não estamos muito longe da energia hidrelétrica, e especialmente se a gente somar a madeira, a questão da produção de energia pelo licor negro. Quando a gente olha para a eletricidade, a madeira em si, sem ser o licor negro de volta que está aqui, ela não é tão significativa na produção. Se a gente voltar ali, a gente vai ver, bom, acho que vamos para frente aqui. Se a gente olhar a eletricidade, a gente vê que o grande player são as hidrelétricas e a energia eólica e a energia solar, elas são ainda incipientes. E a energia solar, apesar de hoje quase todo mundo ter placa em casa, espero que bastante gente tenha, ela não é muito maior do que a energia gerada por biomassa. Eu tinha falado para o Paulo e queria pôr no título que era o desenvolvimento rural com bioenergia em 10 mil hectares. E eu tinha sugerido 10 mil hectares porque isso é uma área gerenciável e no uso geral, fora de hortos florestais, fora de fazendas florestais, é um espaço de agricultores. E em certos lugares, em 5, 10 mil hectares aqui, a gente tem, se o relevo for mais ondulado, a gente chega em áreas de pequenos produtores, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, a gente chega a ter quase 1.000 pessoas dentro de uma microbacia. À medida que as propriedades aumentam, a gente vai ter 100, 200, 250 pessoas trabalhando numa microbacia. E lá atrás eu trabalhei num projeto em microbacias, e nós trabalhamos em 180, a nossa área grande de trabalho era de 2 milhões de hectares, e nós analisamos 180 mil microbacias, em parceria com 14 mil produtores. E o que a gente viu é que, independente de ter reserva legal, de ter área de preservação permanente, de 5 a 15% das áreas de agricultura estavam em conflito do uso da terra. Isso quer dizer que a gente tinha culturas plantadas no lugar errado, agricultura feita onde o solo não deveria ter agricultura, pecuárias em áreas muito inclinadas, e isso abre um espaço muito grande para a gente entrar com floresta. E esse é um espaço fantástico, seja para reflorestamento produtivo ou não. E lá na frente eu vou falar que se o reflorestamento não for produtivo, for de conservação, ele deveria introduzir um componente de produção florestal, plantado, obviamente, diferente dos 1.100, 1.050, 1.600 árvores muito ordenadinhas, mas que essa produção florestal, seja com eucaliptos, pinos ou eucaliptos, ou acácia, ou teca, se a gente pensar lá mais para o Mato Grosso, tem um potencial muito grande de ser tutor de outras espécies e de gerar grana, gerar dinheiro para sustentar sistemas de produção. Aqui é só uma fotografia de uma microbacia, isso é no Paraná, numa região bem desenvolvida, e a gente vê que você tem
muita agricultura e muito pouca floresta. Então, nessas áreas de 10, 15% de conflito, mais as áreas de reserva legal, a gente tem que plantar florestas que sejam produtivas e de produção. E aqui a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que no ano passado a gente teve uma desgraça no Rio Grande do Sul ímpar. E muito dessa desgraça foi por ocupação errada de solo e muito da prevenção das desgraças do futuro, porque novas chuvas tremendas, novas chuvas grandes vão ocorrer certamente, pode ser prevenido com a disposição de florestas em lugares que estavam ocupados por agricultura ou por pessoas. Então, há uma oportunidade muito grande aí das florestas plantadas serem um fator de segurança ambiental. Daí também quando a gente olha a produção de energia, nós temos dois grandes problemas: é a água e o transporte. Se formos falar um pouquinho do transporte, eu tenho três grandes amigos aí, o José Mauro Moreira, a Cristiane Reis e o Alisson Moura, e eles têm trabalhado com custos de produção juntos e falar e pensado floresta. E o Zé Mauro, que é meu guru para questões econômicas e que está muito junto de mim no meu desenvolvimento de pensar biomassa, tem sempre dito a ele que, veja, quem determina o custo da energia é quanto a fábrica paga no seu pátio. E a fábrica vai pagar 10, e se o cara que está pertinho e o transporte dele custa 1, o cara vai receber 9. Se o cara estiver muito longe, essa razão vai inverter. Nós vamos ficar com 9 em transporte e o cara vai receber 1. Então, não há forma de ir para frente se você não tiver uma produção de energia próxima ao local que você está. E essa mesma análise também aqui, esse é de Goiás e Distrito Federal, pode ser vista no livro de um outro colega meu, ex-colega meu, João Bosco, que fez uma análise do BioE no oeste do Paraná sobre a produção de energia. Aqui, como em outros lugares, a agricultura vai crescendo, a agricultura vai se desenvolvendo e vai chegando a um ponto que falta energia, ou a energia disputa, à medida que a indústria se organiza, a energia passa a ser, a madeira de energia passa a ser consumida por outros usos. Uma, uma um exemplo dessa competição é uma cooperativa chamada Agrária comprava muita madeira de uma fábrica de cerrados chamada Repinho. De repente, quando veio a pandemia, o cara da Repinho, que é um visionário de futuro, resolveu montar duas fábricas eh, de aglomerado. Uma ele comprou uma fábrica que já existia e a outra ele foi na pandemia e tudo, ele foi para a Malásia e trouxe de lá uma fábrica de aglomerado. E ele disse o seguinte: olha, meu, a madeira que eu vendia para energia e que a agrária comprava, agora vai toda para a minha fábrica de partículas. Então, o que acontece? Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento florestal, foi e diminuiu a quantidade de matéria-prima dentro da energia. Isso deu um pacal na agrária e faz com que a agrária tenha que aumentar seus plantios voltados à energia. O segundo grande inimigo é a água.
Normalmente aí, quando a gente vai, se vocês forem dar uma olhada nas caldeiras, elas estão elas estão preparadas para gerar 2.300 quilocalorias por quilograma, talvez 2.500 e tudo mais. Madeira seca tem potencial de gerar 4.500 quilocalorias, quase duas vezes o que é gerado se a gente estiver usando cavaco molhado. 4.500 calorias, 4.100 quilocalorias por quilo é o que gera, por exemplo, o cavaco, o pellet, a mesma madeirinha seca transformada num cubinho, ela é material madeira, ela vai gerar quase duas vezes mais energia do que é gerada pelo cavaco normal, cavaco único. E a gente vê que talvez, olha a briga do Celso ali, a briga do Marcos, para aumentar a produtividade de floresta em 20%, 30%, e a gente vai queimar a madeira e a gente perde quase 50% do potencial dela. E às vezes é mais fácil, seria mais fácil a gente gerar cavaco seco do que propriamente aumentar a produtividade da floresta. Óbvio que nós temos que fazer os dois ao mesmo tempo. E secar a madeira até absolutamente seco, onde a gente chegaria às 4.500, 4.700 quilocalorias, às vezes não vale a pena. Mas talvez valesse a pena olhar se conseguimos processos onde a gente tenha um cavaco mais seco, onde a gente tenha uma madeira mais seca e não necessariamente absolutamente seca. Um dia desses eu estava conversando